Olá, querido jovem, seja bem-vindo a esta aula do seminário em que abordaremos Éter, os capítulos 4 e 5. Você se sente pronto para ter mais revelações do Senhor? Para aprender mais de Deus? Deus ordenou a Moroni que selasse os registros referentes à visão que o irmão de Jared teve e que apenas seria revelado, essa parte selada, quando o povo tivesse a mesma fé demonstrada pelo irmão de Jared. Durante essa aula, nós vamos aprender um pouco mais sobre como podemos obter revelação e verdades eternas do Senhor. Vem comigo? O meu marido faz coleção de bonequinhos do livro de Mórmon. Esse é o irmão de Jared, apresentando as pedras brancas para o Senhor poder iluminá-las, como vocês viram nas aulas anteriores. Ele ama esses bonequinhos e não deixa emprestar para ninguém. Imagina se eu desse um desses bonequinhos para uma criança pequena. Qual perigo eu estaria correndo? Certamente eu corro o risco do bonequinho quebrar ou sumir. Antes de eu dar esse bonequinho para uma criança, preciso ensiná-la como cuidar dele. E ela precisa me provar que será cuidadosa. Da mesma forma, o Senhor ama revelar verdades a nós, mas Ele espera até que estejamos prontos para recebê-las. Vamos ler Alma 12, do 9 a 10 sobre isso. E então Alma começou a explicar-lhes essas coisas, dizendo: É dado a muitos conhecer os mistérios de Deus. É-lhes, porém, absolutamente proibido divulgá-los, a não ser a parte de sua palavra que Ele concede aos filhos dos homens, de acordo com a atenção e diligência que lhe dedicam. E, portanto, aquele que endurecer o coração receberá a parte menor da palavra, e o que não endurecer o coração, a ele será dada a parte maior da palavra, até que lhe seja dado conhecer os mistérios de Deus, até que o conheça na sua plenitude. A parte selada do livro de Mórmon é um exemplo de que o Senhor espera para revelar suas verdades, até que estejamos prontos. Joseph Smith foi orientado a não abrir nem traduzir esta parte. Ela contém um registro da visão do irmão de Jared. Nós temos algumas pistas do que consta na parte selada, daquilo que não foi traduzido. Vamos ver algumas escrituras que nos contam um pouco mais sobre esse assunto, começando pelo capítulo 3 de Éter. Portanto, tendo esse perfeito conhecimento de Deus, não podia ser impedido de ver além do véu. Por isso viu Jesus, e esse ministrou em favor dele. E aconteceu que o Senhor disse ao irmão de Jared: Eis que não permitirás que estas coisas que viste e ouviste sejam espalhadas pelo mundo, até que chegue a hora em que glorificarei meu nome na carne. Portanto, guardarás em segredo as coisas que viste e ouviste, e a ninguém as revelarás. E após ter dito estas palavras, o Senhor mostrou ao irmão de Jared todos os habitantes da terra que já tinham existido, e também todos os que viriam a existir, e não os ocultou de sua vista, mesmo até os confins da terra. E no capítulo 4 lemos: Eis que escrevi estas placas precisamente as coisas que o irmão de Jared viu, e nunca foram reveladas coisas maiores do que as que foram reveladas ao irmão de Jared. Mas Alice, quando receberemos a parte selada das placas? Vamos ver essa resposta lá no capítulo 4 de Éter. Porque o Senhor me disse: não deverão chegar aos gentios até o dia em que se arrependerem de sua iniquidade e tornarem-se limpos perante o Senhor. E no dia em que eles exercerem fé em mim, diz o Senhor, como fez o irmão de Jared, para que se tornem santificados em mim, então lhes revelarei as coisas que o irmão de Jared viu, esclarecendo-lhes todas as minhas revelações, disse Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra e de tudo que neles há. E tudo quanto persuade os homens a fazerem o bem vem de mim, porque o bem não vem de ninguém a não ser de mim. Eu sou o mesmo que conduz os homens a todo o bem. Aquele que não crer em minhas palavras não crerá em mim, que eu sou. E aquele que não crer em mim não crerá no Pai que me enviou, pois eis que eu sou o Pai, eu sou a luz e a vida e a verdade do mundo.
Vinde a mim, ó vós gentios, e mostrar-vos-ei as coisas maiores, o conhecimento que está oculto, por causa da incredulidade. Vinde a mim, ó vós, casa de Israel, e ser-vos-á revelado que coisas grandiosas o Pai vos reservou desde a fundação do mundo, e que não chegaram a vós por causa da incredulidade. Eis que quando rasgardes esse véu de incredulidade que vos leva a permanecer em vosso terrível estado de iniquidade, e dureza de coração e cegueira de mente, então as grandes e maravilhosas coisas que vos foram ocultas desde a fundação do mundo, sim, quando invocardes o Pai em meu nome, com coração quebrantado e espírito contrito, então sabereis que o Pai se lembrou do convênio que fez com vossos pais, ó casa de Israel. E vamos à nossa primeira pergunta. O que precisamos fazer para receber mais revelações de Deus? Podemos concluir que o Senhor nos abençoará com mais revelação ao se arrependerem e tornarem-se limpos perante o Senhor, exercerem fé, crer nestas coisas, referindo-se ao que o Senhor já revelou, especialmente o livro de Mórmon, vir ao Salvador e orar com o coração quebrantado e o espírito contrito. Você sabe o que é ter um coração quebrantado? Ter um coração quebrantado significa ser humilde, contrito, arrependido e manso, receptivo à vontade de Deus. E vamos à nossa segunda pergunta. Como um coração quebrantado nos prepara para recebermos revelação? Gostaria que você pensasse em exemplos de pessoas que tinham um coração humilde e quebrantado e, por isso, receberam grandes revelações e respostas do Senhor. Vamos assistir o vídeo a seguir sobre um exemplo de um rapaz com o coração humilde e quebrantado que, através de uma oração, obteve uma grande revelação do Senhor. Você já sabe de quem eu estou falando? Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma. Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. E considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Ó Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor! Minha boca foi aberta. Tem misericórdia de mim. E minha língua foi solta. Perdão! Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph,
perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino, para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith. Você já passou por ocasiões na sua vida em que perguntou algo ao Senhor e obteve a resposta? Como você pode se preparar para receber mais revelações de Deus? Querido jovem, os céus estão abertos para você, assim como estavam abertos para Joseph Smith e para o irmão de Jared. O Senhor deseja responder às suas perguntas, assim como respondeu às de Joseph e as do irmão de Jared. Se deixarmos de crer e nos tornarmos orgulhosos, não estaremos preparados para receber mais revelações. Conforme as Escrituras nos dizem, nós vamos receber a parte selada do livro de Mórmon no devido tempo do Senhor e quando tivermos a mesma fé do irmão de Jared. Da mesma forma, o Senhor pode estar preparando revelações para te dar. Você está preparado para recebê-las? O que você pode fazer? Pondere sobre o comportamento e a fé daqueles que receberam revelações e pense como você pode se tornar mais semelhante a eles. Ore para saber o que o Senhor deseja que você faça para receber mais revelações dele e escreva seus sentimentos no seu diário de estudos. Pergunte para seus pais ou líderes como eles obtiveram respostas de Deus. Lembre-se das ocasiões em que você recebeu revelações e, por fim, registre para não esquecer. O presidente Russell M. Nelson ensinou: nada abre os céus como a combinação do aumento da pureza, da obediência exata, da busca sincera,
de se banquetear diariamente com as palavras de Cristo no livro de Mórmon e de tempo regular dedicado ao trabalho de templo e história da família. Mas prometo que, ao continuarem a ser obedientes, expressando sua gratidão por todas as bênçãos que o Senhor concede, e ao honrarem pacientemente o tempo do Senhor, vocês receberão o conhecimento e a compreensão que procuram. E o elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: o Espírito de revelação está à disposição de todo aquele que recebe, pela devida autoridade do sacerdócio, as ordenanças salvadoras do batismo por imersão para a remissão dos pecados e a imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, e que está agindo com fé para cumprir a determinação do sacerdócio de receber o Espírito Santo. O desejo sincero e a dignidade convidam o Espírito de revelação à nossa vida. Querido jovem, para recebermos mais revelações, precisamos dar valor e acreditar naquelas que já temos. Temos o livro de Mórmon, a Bíblia, pérola de grande valor, as palavras dos apóstolos e profetas. Você está dando valor a elas? Em Éter 4, do 10 ao 11, nos diz o seguinte: E aquele que não crê em minhas palavras, não crê em meus discípulos. E se acaso eu falar, julgai vós, porque no último dia sabereis que eu sou aquele que fala. Mas aquele que crê nestas coisas que eu disse, a ele visitarei com as manifestações do meu Espírito, e ele saberá e dará testemunho, pois em virtude do meu Espírito saberá que estas coisas são verdadeiras, porque persuade os homens a fazerem o bem. Aprendemos por meio desta Escritura que, se acreditarmos nas palavras do Senhor que já temos, Ele vai confirmar a verdade delas para nós por meio do Espírito Santo. E vamos à nossa terceira e última pergunta da aula. Como você pode demonstrar que acredita e dá valor às palavras do Senhor? Querido jovem, gostaria de encerrar esta aula com um desafio. Gostaria de te desafiar a acreditar nas palavras do Senhor, contidas nas Escrituras e nas palavras dos apóstolos e profetas. E depois orar, perguntando se estas palavras são verdadeiras. Testifico que, se você perguntar com coração sincero e com real intenção, o Senhor vai te revelar a verdade destas coisas, no tempo dele e do modo dele, pois é dessa forma que ele nos concede revelações, tanto grandes quanto pequenas. Deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.